Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso canal, a gente trouxe um carro que tem feito bastante sucesso no nosso mercado. E esse carro é o Nissan Kicks. O recente lançamento da Nissan deixa com muita gente com medo por conta do motor. Esse carro ele só é vendido com motor 1.6, equipado ou com câmbio manual ou com câmbio automático CVT. E será que o desempenho desse motor é suficiente para levar os mais de 1.100 kg esse carro? Isso que a gente veio conferir aqui hoje. E para responder essa pergunta, a gente não veio de brincadeira. A gente trouxe esse Nissan Kicks lá de Belo Horizonte, pegou 600 km de estrada com 4 passageiros até aqui, São Paulo, capital. Então eu acho que deu para ter uma impressão bem bacana do carro. Mas antes de falar sobre o motor especificamente aqui do Kicks, vamos falar um pouco sobre a história dos SUVs aqui no Brasil. Esse segmento de SUV sempre existiu, desde a época da Landau, do Jeep, então ele não é uma novidade exatamente. Mas nos anos 90 teve uma grande mudança nesse segmento, principalmente marcado por dois carros, a Ford Explorer e a Chevrolet Blazer. Esses dois SUVs realmente fizeram uma revolução, trazendo o conforto de um carro de passeio para um carro que era praticamente como uma caminhonete. Eles eram feitos baseados em chassi, não em monobloco, e eram carros um pouco mais grosseiros do que os SUVs de hoje. Esse segmento continua existindo em alguns carros, por exemplo, como a Trailblazer, mas eles perderam bastante mercado aqui no Brasil, principalmente por causa de um carro que foi lançado alguns anos atrás, chamado Ford EcoSport. O EcoSport foi o primeiro SUV compacto que chegou aqui no Brasil. Na época era uma novidade tão grande que o maior concorrente dele era o Palio Adventure, que não era um SUV, era um Station Wagon. E o EcoSport reinou sozinho durante muito tempo, mas depois de alguns anos chegaram diversos concorrentes. Chegou o Duster, Renegade e muitos outros carros aí que hoje são sucesso de vendas. Mas eu diria que hoje a gente está no nosso quarto momento dos SUVs no mundo. A gente está começando a ver carros compactos, hatches compactos, querendo se passar por SUVs. E dois exemplos disso seriam o Ka Freestyle e o próprio Renault Kwid, que se diz o SUV dos compactos. E eu acho que o Kicks ele se encaixa mais nesse perfil. Ele é baseado na mesma plataforma do March, tem o mesmo motor do March e também o mesmo conjunto mecânico dele. Pesando um pouco mais de 1.100 kg, esse carro tem um desempenho bem honesto para o peso dele. Como eu tinha comentado, aqui por baixo do capô do Nissan Kicks você encontra o mesmo motor que tem em toda a linha da Nissan, no March, no Versa. É um motor 1.6, 16 válvulas, que também é utilizado pela Renault em carros como, por exemplo, o Sandero. Esse motor ele não tem números que impressionam. É um motor 1.6, 16 válvulas de 114 cavalos com álcool e gasolina e 15,5 kgfm tanto com álcool quanto com gasolina. Não são números que impressionam, mas por conta do peso dele, que chega a ser 300, 400 kg mais leve do que os SUVs, que tem uma dimensão um pouco maior do que ele tem um desempenho bem bacana. O consumo também, pessoalmente, me impressionou até. Ele consegue ter um consumo de hatch compacto numa carroceria de SUV. Durante a estrada aqui, vindo de Belo Horizonte até São Paulo, na primeira metade a gente foi num ritmo um pouco mais rápido e fez 10,5 km por litro. Já na segunda metade, a gente foi ali aos 90, 100 km por hora e fez por volta de 12,2 km por litro. Achei um consumo bem bacana para esse carro. O câmbio CVT com certeza é uma das coisas que mais ajuda a esse consumo positivo dele. When you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. E esse câmbio CVT da Nissan realmente me agradou bastante. Não sou muito fã desse tipo de transmissão, assumo. Acho que às vezes ele fica um pouco confuso, não sabe se joga as rotações muito para cima, muito para baixo, acaba ficando um pouco desconfortável para o uso. Mas no caso aqui do Nissan, eles conseguiram uma configuração bem bacana. Ajuda muito o caso do motor ser muito bem isolado, você praticamente não ouve barulho nenhum aqui dentro da cabine.
Mas o câmbio no geral, tanto na cidade quanto na estrada, tem um comportamento bem previsível. Na cidade, ele mantém a rotação sempre bem baixa, lá para os 1.200, 1.700 RPM, o que ajuda bastante o consumo. E na estrada também, mesmo quando você está em velocidades mais altas, lá os 100, 110, ele sempre mantém a rotação ali por volta dos 2.000 RPM, o que com certeza ajuda também bastante no consumo. Talvez a minha principal crítica nesse câmbio seja durante os momentos que você está em descida e você coloca o pé no freio, ele não sobe a rotação para entrar o freio motor. Você realmente fica segurando todo o carro na carga do pedal do freio. Isso acaba sendo um pouco perigoso em uma descida de serra ou alguma coisa desse tipo. Além disso, o câmbio também fica um pouco confuso, ele joga as rotações para cima, joga as rotações para baixo. É uma coisa que incomoda um pouco, mas nada que você não consiga acostumar também. Um outro detalhe desse câmbio é que ele não faz a simulação de marchas constantemente. E ele inclusive não tem nenhuma forma de você trocar a marcha. Você não consegue trocar, não existem borboletas aqui no câmbio e nem nenhuma forma de trocar aqui na manopla. Ele só simula marcha na hora que você coloca uma carga maior do acelerador. Nesse momento você percebe que ele realmente trava o câmbio e começa a trocar de marcha como se fosse um carro automático, convencional. Mas são realmente alguns casos bem específicos, mas não chegou a me fazer falta também. Acho que essa simulação pode assustar um pouco as pessoas a princípio, mas não chega a incomodar mesmo. O carro tem um comportamento bem bacana no câmbio. Por fim, eu acho que o espaço interno é uma coisa que realmente me impressionou bastante no Kicks. Apesar dele ser um carro com dimensões um pouco menores do que a maioria dos SUVs, e realmente na hora que você olha para ele, ele parece um carro menor, o espaço traseiro é sensacional. Chega aqui um pouco mais, vou mostrar para vocês. O banco está configurado para mim, eu tenho 1,77 m, e olha só o espaço que aparece aqui acima das minhas pernas. Eu tenho mais ou menos 10 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente, e mesmo com o banco na posição mais baixa, eu consigo colocar meu pé aqui de trás e ficar numa posição bem confortável. Durante essa nossa viagem aqui dos 600 km de BH até aqui São Paulo, talvez a minha principal crítica dos bancos traseiros seja a inclinação. Ele é um banco um pouco mais vertical do que eu gostaria para pegar a estrada. De qualquer forma, não é algo que incomoda muito, só um detalhe mesmo. Além disso, o espaço do porta-mala dele também é sensacional. A gente veio viajar com 4 pessoas, está com todo o nosso equipamento, mais mochila, comida. E o porta-mala tem espaço de sobra. O que não falta realmente aqui é espaço. Então, apesar de ter essas dimensões pequenas externas, com certeza o espaço interno aqui do Kicks é um dos pontos positivos dele. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Ou seja, no final das contas, a nossa experiência aqui na estrada com o Nissan Kicks 1.6 foi muito boa. Esse câmbio CVT realmente dá uma resposta muito melhor para o carro e consegue extrair toda a potência e todo o torque desse motor 1.6 que, por mais que seja um pouco pequeno e não tenha números que impressionam, tem um desempenho bem legal no dia a dia. Então esse foi o nosso vídeo, pessoal. Eu tenho certeza que essa é uma questão que deixa em dúvida muitas pessoas. Espero ter ajudado vocês, muita gente que quer comprar um Nissan Kicks, está pensando em comprar um SUV, com certeza se pergunta isso. E, por fim, eu acho que comparado ao desempenho dos concorrentes, o EcoSport 1.5, o Renegade 1.8, acho que o Kicks aqui, apesar de ter menos cavalos e menos litragem que, por exemplo, o carro da Jeep, ele tem um desempenho muito similar. Não vai conseguir enfrentar todos os desafios do dia a dia, de uma família, de uma estrada, sem problema algum. Então não deixe de seguir as nossas redes sociais que estão aqui em cima, curte o vídeo, se inscreve no canal e espero ver vocês aqui em breve mais uma vez no Drive On. Tchau, tchau!